Olá, irmãos, graça e paz de Cristo. Quero continuar hoje falando a respeito dos tempos determinados de Deus. Bom, irmãos, e dentro desse assunto, algumas pessoas interpretam, têm um entendimento errado, equivocado, a respeito de como dar uma analisada nas Sagradas Escrituras. Muitos dizem assim, nós estamos na nova aliança de Jesus Cristo, então a velha aliança acabou, eu não preciso ver o Velho Testamento para nada, apenas para tirar histórias ali. E eu quero dizer para vocês que não é assim. Não é só para tirar a lição das histórias. Nós estamos falando dos tempos determinados de Deus, né? E o véu se rasgou quando Cristo morreu na cruz, então acabou, eu não preciso mais ver esses tempos determinados. Claro que não. Vamos recapitular aqui o que a gente já tem visto de uma forma sucinta. Jesus morreu como Cordeiro da Páscoa, primeira festa, Páscoa. Deixou seus discípulos uma mistura, uma massa sem fermento, sem pecado, sem doutrina religiosa. Asmos, segunda festa. Essa massa, esse corpo de discípulos entende que foi aceito por causa dele. Cristo, as primícias. Ele foi feito as primícias dos que dormem. Jesus foi o melhor dessa terra entregue a Deus. E ele encheu a sua igreja do seu espírito. Pentecostes, quarta festa. Para quê? Para anunciar, para tocar trombeta, para anunciar a sua vinda. Claro que vai ter o toque de trombeta final, onde o próprio Deus ele vai estar ali contribuindo com sinais visíveis no mundo inteiro, as taças, as pragas da sua ira, na última semana profética do Apocalipse. E a sexta festa, irmãos, é a festa do dia da expiação. Era o dia mais importante do calendário judaico. O dia que o sumo sacerdote entrava além do véu. O templo, para quem não sabe, tinha dois lugares. Ele era dividido em dois lugares: o lugar santo e o santo dos santos. No lugar santo, o sacerdote fazia ali algumas tarefas que também refletiam o que Jesus faz. Ali, irmãos, são sombras, são figuras do que Cristo faria. Então Deus está ali marcando para nós certinho a obra do seu Filho Jesus. Ainda que o povo daquela época, imagino eu, se não todos, a grande maioria não podia entender que aquelas eram figuras do Messias, ali eram figuras do Messias. Como, por exemplo, todos os dias o sacerdote, o sumo sacerdote, acendia o castiçal de 7 lâmpadas, que é um símbolo de Cristo acendendo a sua igreja como luz nessa terra. Ou seja, acendendo essa igreja, né, com o Espírito Santo, com o fogo do Espírito Santo. É o castiçal de 7 lâmpadas. 7 é um número que simboliza a totalidade. Então Deus mostrou através dessa figura, né, o que o sacerdote faria aqui na terra, que é acender a sua igreja enviando seu Espírito. Agora, uma vez por ano, somente uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava além do véu, no Santo dos Santos. Aí você vai me dizer assim, então, tá vendo? O véu se rasgou, agora não tem mais separação. Deus nos aceitou por causa de Jesus, então eu não preciso mais estudar as festas. Eu não preciso mais estudar os tempos determinados de Deus. Irmãos, é que está o segredo. É aí que eu quero passar para vocês. Estou querendo passar já de muitos vídeos para trás. A revelação de Deus. Então quer dizer que o tempo acabou? Jesus morreu como Cordeiro da Páscoa, deixou uma massa sem mistura, os discípulos separados do mundo. Esses discípulos entenderam que foram aceitos por causa da morte dele, nós entendemos que somos aceitos por causa da morte dele. Ele nos enche com o Espírito Santo, Pentecostes, para anunciar, toque de trombeta, a sua vinda. E o sumo sacerdote, no dia da expiação, sexta festa, ele entra no Santo dos Santos. E agora eu pergunto para vocês, ele já saiu? Sim, porque na festa, na sexta festa, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, apresentava, né, borrifava sangue na arca da aliança e depois ele saía. Irmãos, essa festa representa Cristo no céu. Olha só como é precisa, né, aquilo que Deus faz, a aliança, a sombra, né, melhor dizendo, a sombra, a figura da realidade espiritual ela é precisa. O sumo sacerdote entrando além do véu simboliza Cristo, o Cristo homem, glorificado, ressuscitado, glorificado, subindo aos céus e apresentando seu sacrifício por nós. Ele não vai oferecer outro sacrifício, porque o seu já é perfeito. O livro de Hebreus fala sobre isso. Aliás, ele fala com conhecimento nas festas. Ele fala com a mente exercitada nas festas, nos tempos determinados de Deus. Ele diz que ele entrou no tabernáculo, no verdadeiro. Quer dizer que o templo judaico que ficava em Jerusalém era falso? Claro que não. Mas ele era uma cópia dos céus.
Moisés construiu o tabernáculo, porque antes de haver o templo, havia o tabernáculo, conforme a visão que ele teve no monte. Então ele era uma réplica do trono de Deus. E Cristo entrando no Santo dos Santos, ele está lá apresentando o seu sacrifício. Então, quando você entrega a sua vida a Jesus, Jesus confessa o seu nome diante do Pai. Ele disse isso. Se alguém me aceitar aqui na terra, se alguém me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Ele está lá, né, dizendo ao Pai, colocar aqui com as minhas palavras, tá? Ele está lá dizendo ao Pai, aquela alma é minha, aquela alma aceitou meu sacrifício de salvação na cruz. E aí Deus nos vê como aceitos, irmãos. Sabe? E isso é maravilhoso. Só que, como eu disse, a visão, a profecia, ela ainda não está completa. Porque o sumo sacerdote ainda não saiu do Santo dos Santos. O que é que simbolizava o sumo sacerdote saindo do Santo dos Santos? Ele entrava uma vez por ano, né? E apresentava ali, borrifava sangue na tampa da arca, apresentava sacrifício pelos seus pecados e pelos do povo e saía. Isso é um símbolo de Cristo deixando os céus para encontrar com a sua igreja. E quando Cristo deixar os céus para encontrar com a sua igreja, é a última festa, a sétima festa, a festa dos tabernáculos. Jesus vai tabernacular conosco. Ele voltará, e onde ele estiver, nós estaremos juntos. E aí, irmãos, a Bíblia está repleta de profecias no Velho Testamento que indicam, dia e hora ninguém sabe, mas elas indicam sinais que devem acontecer antes da vinda de Cristo, elas indicam aonde Jesus voltará, o que ele vai fazer, tá certo? Elas indicam quem estará com ele, e é lindo. E quando nós analisamos as cartas dos apóstolos, o livro do Apocalipse, baseado nos profetas, né, vendo por que Jesus usou aquelas palavras, porque Jesus usa muitas palavras ali com dicas, com segredos, para quem estiver com a mente nas Escrituras, com a mente exercitada na palavra, vai lembrar de qual profeta Jesus tirou aquele contexto e vai entender melhor o que Jesus disse. Se você vê alguém falando do Apocalipse, da volta de Jesus, sem conhecer bem o Velho Testamento, essa pessoa vai errar. Ainda que seja uma pessoa de Deus, ainda que seja uma pessoa sincera, ela vai errar. Então, o véu se rasgou. Eu preciso olhar para o Velho Testamento? Sim. Está carregado de profecias lá. Não só da primeira vinda de Jesus, que ele já veio como homem em carne e morreu na cruz para nos salvar. Mas também fala da segunda vinda de Cristo. Essa que ele vai voltar em glória para reinar com a sua igreja. Então, é crucial nós entendermos o Velho Testamento. Nós conhecermos as profecias. Porque é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus que estava nos profetas. Então eles falaram de coisas que já aconteceram, é verdade. Mas eles falaram de coisas que ainda vão acontecer. Uma coisa é eu ir lá no Velho Testamento, pegar leis e querer aplicar na igreja. Isso está errado. Agora outra coisa é eu desprezar as profecias. Porque Deus não faz nada sem que antes tenha avisado aos seus servos, os profetas. Então, tanto a primeira vinda do Senhor quanto a segunda estão nas profecias, estão nos escritos dos profetas, tá certo? Está nos Salmos, está até na Torá, na lei de Moisés. Como, por exemplo, a festa dos tabernáculos, que é a última festa, que eu acabei de falar aqui. Na sexta festa, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, mas também ele saía. Cristo vai para o céu, sentar à destra do Pai, mas ele também volta. E quando ele volta é para morar com a sua igreja. E olha só o que tem na lei. Lá no livro de Deuteronômio, o Senhor diz que a festa dos tabernáculos, que era uma figura de Cristo morando com a igreja, deveria ser celebrada quando houvesse duas colheitas, a do trigo e a das uvas. E o trigo recolhe na eira, e as uvas no lagar, e o lagar é pisado para você extrair ali o suco da uva. E lá no Apocalipse, há uma revelação que haverá duas colheitas. Aqueles que serão recolhidos, arrebatados para encontrar com o Senhor Jesus depois da grande tribulação, tá? Esse é o jeito certo. E também aqueles que vão ser pisados, a colheita das uvas, vão ser pisados no lagar da ira de Deus. E o Apocalipse diz que quem pisa esse lagar é Jesus Cristo. Então, olha só, lá no Velho Testamento tinha um detalhe na festa dos tabernáculos, no livro de Deuteronômio, que você vai, que eles deveriam celebrar a festa dos tabernáculos quando eles colhessem da eira e do lagar. E lá no Apocalipse está falando de duas colheitas. Um povo que vai ser arrebatado, transformado para morar com Jesus, queira fazer parte desse povo, entrega a sua vida a ele, confessa os seus pecados, né?
crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, que você vai fazer parte desse povo. O apóstolo Paulo diz, no livro de 1 Tessalonicenses, a respeito de que quando Cristo voltar, os que são de Cristo vão ressuscitar. Ou seja, os que estiverem mortos, mesmo que não for nos nossos dias, você vai ressuscitar. E se você estiver vivo, você vai ser transformado. Em 1 Coríntios ele fala que, aqui digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos passaremos pela morte, mas todos seremos transformados. Olha só quanto mistério aí. Mas quando que vai acontecer isso? Quando, né, Jesus Cristo voltar, que estava simbolizado na festa dos tabernáculos. Ele vai voltar para morar conosco. E aí, irmãos, acontece duas colheitas. Essa do trigo, todo mundo quer fazer parte. Mas também acontece a colheita das uvas. São as pessoas que vão estar com a marca da besta, que não, né, que vão se prostrar diante desse homem, não vão mais adorar a Deus, vão se levantar contra tudo que se chama Deus, né, junto com ele, porque vão estar seguindo a ele, vão aceitar, vão concordar com isso, a truco de comida, a truco de proveres, vamos dizer assim. E essas pessoas vão ser pisadas. Um grande lagar da ira de Deus, a fúria de Cristo, vai cair sobre elas. Então, olha só que legal. Não é coincidência. O Apocalipse está chamando você para conhecer os profetas. Ele está chamando você para entender todo o cenário profético que é montado no Velho Testamento, e o Apocalipse ele pega tudo, coloca tudo num contexto. Você sabia que a palavra Apocalipse é revelação? Então ele vem revelar aquilo que estava oculto, embora estava escrito a maioria das coisas. Se eu não me engano, 70% ou 80% do Apocalipse, os versículos são de contextos dos profetas. Embora estava ali, né, o Apocalipse jogou mais luz, veio mais revelação, somando com os ensinamentos de Jesus nos evangelhos e nas cartas dos apóstolos. Nós podemos ter uma visão privilegiada daquilo que acontece no tempo do fim. E é maravilhoso falar sobre isso, porque Deus tem nos revelado. Conforme o anjo disse com João, com o apóstolo João, toma o livro e come. Ele vai ser doce no seu paladar, é gostoso falar das palavras de Deus. Mas na época da perseguição vai ser amargo, porém ele se tornará amargo no seu ventre. Se Jesus voltar antes da tribulação, vai ser amargo por quê? Sabe, é gostoso, irmãos, falar dessas coisas, mas aqueles que não estiverem atentos à voz de Deus e forem pegos, ou uns que vão ser provados, né? Alguns que vão ser pegos no tempo da grande tribulação e vão negar sua vida por amor de Cristo, esses vão vencer. Só que no momento ali vai ser triste. Mesmo que eu e você, vamos supor que é nos nossos dias, mesmo que eu e você, a gente se esconda no deserto, vai ser triste você saber que tem irmãos morrendo ali, não negando o nome do Senhor. Vai ser, por um lado, feliz, né? Você sabe que esses irmãos vão estar na glória, mas vai ser triste ver os irmãos sofrendo, assim como nós já vemos em vários países do mundo, né? Então, é doce na nossa boca, mas será amargo. Então, nós devemos nos preparar, buscar a orientação de Deus. Não é para você se assustar. Eu não sei se será nos nossos dias, mas ainda que seja, Deus ele vai esconder seu povo dos olhos da besta. Alguns vão ser pegos porque não vão ver o sinal do Senhor. Outros, Deus vai permitir que sejam provados. Outros vão testemunhar em Jerusalém, né? Vão, por vontade própria, querer ir lá para mostrar para o mundo quem a besta é. Vão estar orando, profetizando, né? Manifestando sinais na vida desses irmãos. E esses irmãos vão estar com uma fé exercitada. Eles vão ficar profetizando 3 anos e meio. Você imagina, né, a fé que esses irmãos vão estar vendo ali, Deus responder com sinais. Eles vão estar prontos. Tá certo? E é maravilhoso. Mas aí já é outro assunto. Se você não está entendendo nada, veja os próximos vídeos. Eu vou falando mais a respeito desse tema. Né? Aqueles que já acompanham os estudos, que já acompanham o canal, vão estar entendendo. Então, nós precisamos sim olhar para o Velho Testamento. Não para pegar leis que Jesus Cristo já cumpriu e jogar sobre a igreja. Não. Mas é para olhar as sombras, as figuras, as profecias que estão ali, que ainda não se cumpriram. Porque lá, sim, tem muitas profecias que já se cumpriram, mas tem outras que se cumprem na grande tribulação, que se cumprem na volta do Senhor, né? E por isso nós devemos, sim, olhar para o Velho Testamento, porque quem tenta falar de escatologia, de volta de Jesus, do reino de Deus, sem conhecer o Velho Testamento, erra, e erra feio, tá bom? Por isso, nós estamos com esses assuntos, com os tempos determinados de Deus, que estavam representados nas festas. Páscoa, seu filho morreria na cruz. Asmos, ele deixaria os seus discípulos como uma mistura sem fermento. Primícias, essa mistura esses discípulos entendem que só foram aceitos por causa de Jesus. Pentecostes,
Entendendo isso, a vontade de Deus, eles recebem o Espírito, nós recebemos o Espírito que nos capacita para tocar trombeta, para anunciar que Jesus morreu na cruz, mas que também ele voltará. Dia da expiação. O sumo sacerdote, que é Jesus, né, que nunca passará para outro, tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele entra no Santo dos Santos, que é o céu, irmãos. Mas ele sai de lá um dia, rasgando esse céuzão aí, para encontrar com a sua igreja, tabernáculos. Está vendo como os templos de Deus estavam todos ali, figurados, pré-figurados nas festas judaicas. Amém? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu joinha para ajudar a plataforma do YouTube a divulgar esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Deus abençoe a todos, um forte abraço, em nome do Senhor Jesus.